Então, vamos iniciar a nossa live de hoje. Eu quero primeiro, em nome da nossa Escola Superior de Direito Municipal, dar as boas-vindas a todos vocês. Estamos nessa quinta-feira de lives, não é, na nossa escola, esse projeto que a gente inaugurou nesse momento e que vivenciamos de isolamento social. E nesse momento aqui eu preciso agradecer a nossa assessoria, a Tatiana, a Isabel, a Amanda, por nos darem toda essa assessoria para que a gente consiga fazer essas lives a contento. Nós temos tido um grande sucesso de público, as pessoas têm se interessado bastante pelos temas que a gente tem proposto, e isso é muito importante, principalmente nas parcerias que a escola vem desenvolvendo com a nossa Associação Nacional de Procuradores Municipais, por exemplo, com várias parcerias em cursos e temas que são afins, não é? E essa noite eu tenho a presença aqui do Dr. Carlos Eduardo da Silveira, que é colega, meu amigo, não é? E que eu vou aqui fazer uma breve apresentação, então, do Carlos. O Carlos Eduardo é procurador do município de Porto Alegre e hoje exerce o cargo de procurador-geral do município. Ele foi procurador-geral adjunto de pessoal, contratos e serviços públicos entre 2017 e 2018, é especialista em gestão pública pela Escola Superior do Ministério Público e cursa pós-graduação em parcerias público-privadas e concessões. Nós já trabalhamos juntos, então, para mim, é um grande orgulho poder estar aqui contigo hoje, Carlos, te receber aqui na nossa live, na nossa escola. Hoje, pela advocacia pública, a gente sente a grande demanda, né, desse momento. Tu estás assumindo esse grande desafio num momento bastante difícil, não é, para todos nós. A gente a todo momento é demandado, a advocacia pública não parou em nenhum instante, não é, e nem teria como ser diferente, porque os serviços públicos demandam essa nossa atuação, não é? E grandes decisões e decisões que têm que ser tomadas de forma emergencial, e a competência municipal sendo questionada, ao mesmo tempo a autonomia municipal sendo reafirmada em decisões, não é, que são colocadas judicialmente, inclusive no Supremo Tribunal. Tivemos decisões recentes, né? Então, a proposta hoje é a gente falar um pouco sobre todo esse período, não é? Como é que tem se organizado a Procuradoria-Geral de Porto Alegre para o enfrentamento dessa demanda que surgiu agora, nesse período de calamidade, como nós temos enfrentado administrativamente, qual tem sido o nosso papel. Começar por aí, né, são os questionamentos que eu te coloco aqui, sem também te deixar aqui à vontade para falar um pouco desse momento teu, né, que estás assumindo, num momento bastante difícil, de bastante demanda, com um trabalho remoto e tendo que organizar o atendimento às demandas de serviço público e do gestor público, que são enormes, não é? Então, em meu nome, eu quero te agradecer a disponibilidade, porque não é fácil também, nesse momento, ter um tempo para estar aqui conosco, debatendo, sei bem disso, não é? Tu estás aí na Procuradoria, estou vendo, nesta hora, não é? Então, eu gostaria que, nesse momento, te parabenizando pelo honroso cargo que tu está exercendo, te ouvir um pouco, né, essa forma de organização, como nós estamos atuando, qual é esse papel hoje da advocacia pública, e te disponibilizar, então, a palavra. A live é tua. Muito obrigado pelo convite, Cristiane, é um prazer falar contigo também. Eu tenho um histórico, acho que tenho um legado excelente aqui na Procuradoria, tem bastante, tenho uns colegas ótimos para eu me espelhar e tentar chegar ao máximo possível do que já foi feito aqui. O colega Marisco, que me antecedeu também, tu deixaste uma ótima gestão aqui na casa, e agora, felizmente, a gente vem conseguindo manter uma sucessão interna, né, a primeira vez aqui na Procuradoria. É num momento, como tu falaste, muito difícil, né? A gente vive uma pandemia que não tem precedente no município, né? Nenhum de nós, acredito que nenhum dos que nos está assistindo vivenciou algo parecido. A última crise que nós tivemos similar a essa foi em 1918, então
é uma situação muito crítica, o mundo era completamente diferente na época, não havia toda essa globalização, então a gente tem um desafio imenso, principalmente na advocacia pública, né? A advocacia pública, ela tem um papel essencial à justiça, então agora a atuação nossa se mostra ainda mais relevante, né? Nós trabalhamos tanto no assessoramento jurídico aos gestores, na consultoria, como também na defesa dos atos administrativos. E a defesa dos atos administrativos, neste momento, ela se mostra como o papel central da administração pública. Por que isso? A gente vem vivenciando uma crise muito grande, sabe que as medidas de distanciamento social têm sido muito importantes para a gente evitar a disseminação do vírus, né? E a partir disso, nós temos no município aqui um nível muito baixo de contaminação, vem tendo um êxito muito grande a administração pública nesse sentido. E isso, muitas vezes, está relacionado também à nossa atuação, a atuação dos servidores municipais, a atuação dos procuradores também, que é justamente na garantia de que esses atos estão sendo praticados de forma devida e na manutenção deles perante o judiciário. A gente sabe que uma situação de crise como esta envolve também múltiplos interesses, né? Muitas pessoas estão em casa, estão com dificuldades financeiras, inclusive por conta de algumas medidas de restrição à circulação, mas o nosso papel é justamente fazer um comparativo, tentar compatibilizar, no caso, uma atuação do poder público com aquilo que melhor assegura a saúde e a vida das pessoas. Né? Uhum. Aqui no âmbito da Procuradoria, de fato, eu ingressei num momento crítico, né? Muito difícil para todos nós. Até a primeira oportunidade que eu tenho de falar com muitos colegas que eu estou vendo aqui acessar. Eu ia te dizer aqui, deixa eu te interromper um pouquinho, eu quero aqui cumprimentar o presidente da Associação de Porto Alegre, do César Susda, que eu já vi aqui, vários colegas de Porto Alegre, cumprimentar, acho que é a oportunidade, né, Carlos, também de tu te dirigir aos colegas, né? Eu estou vendo aqui também o doutor Ramon, que é conselheiro da OAB de Sergipe, é colega procurador, o doutor Rodrigo é procurador de Cananéia, a doutora Fabiana de Camboriú, a doutora Mariana, também já citei aqui de Lages, e vários colegas de Porto Alegre. Então, segue lá. Só desculpa te interromper, só para citar os colegas aqui, para te ajudar. Mas, de fato, é a primeira oportunidade que eu tenho até de falar com os colegas nesse posto, né? Não foi um cargo que eu almejava neste momento, no momento de crise, mas a gente tem que estar disposto para tentar fazer o melhor, tentar conduzir a administração da melhor forma possível nesse momento. Doutor Thiago, deputado. Tudo bem, doutor Thiago? Então, agora o que a gente vem fazendo a partir do momento, então, que ingressamos, né? A Procuradoria, no dia 23 de março, ela criou uma força-tarefa com servidores, com procuradores, assessores, assistentes administrativos, com pessoas que pudessem dar um atendimento célere, então, às demandas de urgência que a gente tem. A gente sabe que a Procuradoria ela continua funcionando a todo vapor, nunca parou, vai continuar atendendo os processos judiciais, continua, as demandas administrativas, que não podem parar também, mas, ao mesmo tempo, surgem diversas necessidades de dar uma resposta urgente ao poder público, à administração, porque cada dia é crucial na manutenção das atividades. Se nós tivéssemos, por exemplo, um decreto de restrição de circulação editado num dia, e no dia seguinte já uma invalidação deste ato pelo Poder Judiciário, certamente as medidas que vêm sendo praticadas iam cada vez mais ficar fragilizadas, né? Então, nesse sentido, a Força-Tarefa ela atua de duas formas. Ela vem atuando coordenada pelo colega Renato Ramalho, que é um colega que eu, inclusive, vi entrar aqui na live. Está na live. E um colega novo na Procuradoria, mas que já trouxe, já brilhantou a nossa casa com uma atuação exemplar, né?
E assim como ele, a sorte que eu tenho, digamos assim, o que me deixa mais confortável neste momento é saber que eu posso contar com inúmeros colegas extremamente qualificados. E aí, quando eu falo em colegas, não falo apenas de procuradores, mas falo da casa inteira. Temos técnicos de todas as áreas excelentes e que dão uma resposta muito qualificada para todos. A gente, só isso, trazendo como exemplo, né, os números da Procuradoria, mesmo na fase agora da pandemia, eles vêm crescendo cada vez mais. Temos um número de atendimentos de demandas, de processos administrativos mais elevado mesmo com o trabalho remoto, o que demonstra, então, a responsabilidade com que todos tratam e trabalham nessa casa. Então, isso me deixa muito confortável e me dá mais vontade ainda de trabalhar. A gente sabe que eu estou ainda aqui na Procuradoria neste horário e geralmente fico até um pouco mais. Então, esse é um motivador, efetivamente. E a Procuradoria participou, Carlos, da edição dos decretos, os primeiros decretos, né? Naquele início, né, tivemos uma enxurrada de decretos justamente porque as demandas dia a dia se multiplicavam e mudavam, né, a cada dia. Então, também os municípios tiveram que ir se adaptando, construindo decretos a cada movimentação, né? E a Procuradoria participou dessa parte inicial também, né? Exato. A nossa atuação aqui, ela se dá tanto no âmbito administrativo, no assessoramento, tanto na elaboração dos decretos, dos projetos de lei, no assessoramento de como conduzir as políticas públicas, no controle, então, da legalidade, no acompanhamento do gestor, né? Como também no âmbito judicial, e aí, justamente, neste momento, o mais importante é a defesa dos atos administrativos. Claro que isso também envolve ações propositivas por parte da PGM, da Procuradoria, no sentido de tentar resguardar alguns direitos da administração, resguardar conferir alguma segurança para a administração para que ela tenha mais adiante também recursos suficientes para dar conta das necessidades. A gente sabe que essa pandemia ela acarretou uma grande crise na qualquer administração pública, né? Uma queda elevada na receita, e a gente tem que justamente se preparar agora, se programar para tomar medidas, às vezes, muito severas, muito duras, mas que são essenciais, são cruciais para que a gente consiga restabelecer depois os serviços na integralidade. Neste aspecto, com relação a decretos, a gente elaborou cerca de 30, um pouco mais de 30 decretos, já produzimos projetos de lei, enunciados interpretativos dos decretos, que às vezes, como envolve uma atuação muito grande, medidas restritivas às vezes não são tão claras assim para atingir toda a população, sempre vai ter um caso pontual que precisa um pouco de interpretação, e nesse caso a Procuradoria também tem condições de dar esse apoio e esclarecer as dúvidas que surgem. Também nessa atuação a gente continua fazendo uma interlocução diária com os órgãos de controle, atendemos demandas dos órgãos de controle a todo instante, tanto questionamentos, às vezes audiências realizadas de modo virtual, participações com o judiciário também. Então, isso também demonstra a necessidade da advocacia pública neste momento de crise. O que nós ainda atuamos do ponto de vista administrativo, tanto no âmbito da força-tarefa quanto nas atuações ordinárias da Procuradoria, na fiscalização, no apoio à fiscalização. Temos a colega Cristiane Catarina vivencia diariamente uma atuação com os fiscais, treinando-os, auxiliando-os de como conduzir a fiscalização neste momento importante, que também é relevante para a manutenção destes atos de gestão, esses atos que vêm sendo praticados pelo Executivo. Ainda do ponto de vista do comportamento, do que a administração tem que fazer daqui adiante, né? A gente também, no âmbito da força-tarefa, um trabalho um pouco paralelo à força-tarefa,
revisamos, elaboramos pareceres, então, revisando todos os contratos administrativos, as parcerias, termos de parceria, e justamente esse tipo de análise, eles estão relacionados à contenção de gastos para que nós tenhamos mais adiante justamente condições de restabelecer esses serviços, né? Essas medidas são duríssimas, por vezes enfraquecem um pouco a relação com os contratados, com os parceiros, mas o nosso propósito é justamente viabilizar que mais adiante, daqui a seja lá 1 mês, 2 meses, se retome a integralidade desse serviço. E para tanto, né, evidentemente, se a gente tem uma queda de arrecadação crescente, a gente tem que compatibilizar isso, pena de não dar conta nem de parte dos serviços em breve, né? Uhum. Pode ficar à vontade. Deixa eu aproveitando assim essa questão, a gente tem enfrentado tanto demandas administrativas que chegam direto à procuradoria, não é? De interpretação dos decretos, de dúvidas, e até mesmo de informações sobre possibilidade de aberturas, não é? De comércio, enfim. Como a gente também tem enfrentado demandas judiciais, não é? Que são específicas, por exemplo, no caso das igrejas, a abertura, não é? Nós já tivemos decisão, nós tivemos também há pouco uma decisão que gerou bastante repercussão, que foi em relação aos moradores de rua, que foi proposta pela Defensoria Pública da União. Além disso, também ações para suspensão de pagamento de tributos, né? Adiamento desses pagamentos, e demandas que são administrativas dos órgãos de Ministério Público, Defensoria Pública. Então, eu queria, se tu pudesse, assim, comentar, porque isso é uma coisa que vários municípios e colegas que estão hoje nos ouvindo estão enfrentando nos seus municípios, né? Então, isso seria interessante se tu pudesse abordar como é que tem sido esse enfrentamento, e já aproveito aqui para te passar uma pergunta ali do Dr. César: quantos servidores estão diretamente envolvidos nessa força-tarefa? Olha, na força-tarefa, eu não tenho o número exato aqui, mas creio que em torno de 20 colegas, mas, de qualquer forma, como eu disse, a Procuradoria ela não parou em nenhum momento, né? A Procuradoria, em peso, continua trabalhando. Os números, como eu disse também, de atuação cresceram ainda mais, mesmo do trabalho remoto, mesmo com suspensão de prazos processuais. Então, a gente não parou em nenhum momento e isso é uma demonstração da competência dos colegas, da responsabilidade com que lidamos no município. Em relação às demandas judiciais, de fato, existem algumas bem interessantes, né? Essa decisão envolvendo os moradores de rua, o questionamento da Defensoria Pública, aí era tanto da Defensoria Pública da União quanto do Estado, era que o município não conferia, então, não estava dando um tratamento adequado a esses moradores, e aí postulava que o município viabilizasse hospedagem em hotéis, viabilizasse um auxílio pecuniário, viabilizasse uma série de garantias de fornecimento de equipamentos e serviços para eles, que, na verdade, era desprovido de qualquer embasamento técnico ou científico, porque a administração já vinha trabalhando, já vem atendendo essas pessoas em situação de rua e já vem conferindo com o maior zelo possível todos os serviços disponíveis, inclusive alimentação também, para que essas pessoas não fiquem desassistidas e não sejam um vetor de contaminação também, né? Então, não houve em nenhum momento nesta ação uma demonstração clara de que a atuação do poder público estava deficiente, né? E, claro, também havia uma questão processual ali que dizia respeito à atuação da Defensoria Pública da União no Estado. Então, essa decisão ela é bem relevante também para, como eu disse, para conferir a regularidade, para demonstrar a regularidade e a cautela no agir que o poder público vem adotando. Paralelo a isso também, a gente teve algumas outras decisões.
de suspensão de pagamentos de tributos também, como foi dito, inclusive com uma atuação brilhante dos colegas da área tributária, inclusive da doutora Cristiane, do doutor Eduardo, que atuam sempre com muito zelo nesses processos. A nossa força-tarefa, até fazendo um parênteses, ela conta com procuradores de diversas áreas do município, né? Temos integrantes da área fiscal, da área de urbanismo, da área de contratos, da área de pessoal. Então, é multissegmentado, a gente consegue atender com rapidez a diversas demandas, justamente porque se alocou um profissional de cada área, né? E, é claro, se tem um contato diário, discussões, tanto por mensagens, por videoconferências, então a gente consegue construir as defesas do município numa rapidez, numa celeridade que é muito importante para este momento. Além dessas ações que eu referi, ainda existem algumas discutindo questões de pessoal, né? Também a atuação do colega Rafael nesse sentido, e do Dr. Hélio também, relacionados então a situações envolvendo plantões na área da saúde. Nós tínhamos uma decisão anterior que estabelecia um plantão de 12 por 60 horas de descanso, né? E, em razão da pandemia, se conseguiu também uma adequação disso, uma revisão da decisão para que se estabelecesse um regime de 12 por 36, se eu não estou enganado agora. Sim, se eu não me engano é isso. Por 30. Então, a gente tem isso tudo justamente para conferir, para assegurar que a saúde não pare neste momento, que a gente consiga atender a todas as necessidades. Uhum. E essas decisões, elas vêm mostrando que a administração ela vem conseguindo o chamado achatamento da curva, né? Por que é tão importante assim essas medidas de restrições? Por que são importantes? A gente conseguiu, ao longo do tempo, então, reduzir o número de casos, né? O número de contaminações, e, ao mesmo tempo, fomos aparelhando o poder público, a Secretaria da Saúde, com todos os equipamentos, com todos os insumos necessários para atender as necessidades quando surgirem. A partir desse momento, obviamente, a gente não consegue segurar por muito tempo, o mercado precisa funcionar também, sempre houve uma preocupação em adotar medidas de distanciamento social, mas, ao mesmo tempo, também assegurar que os serviços continuassem, de alguma forma, sendo executados. E agora, na medida em que a gente vai conseguindo estabelecer uma forma, uns equipamentos, no caso, uma saúde apropriada para receber as pessoas, a gente consegue, aos poucos, ir liberando um pouco mais as atividades e permitindo, então, a retomada da normalidade. Logicamente que isso vai impactar também, tanto na administração pública, quanto na nossa atuação como advogados públicos, né? A gente sabe que a pandemia, ela ocasionou, então, uma mudança severa no comportamento das pessoas, ela criou, de uma forma abrupta, né? Ela incentivou, acabou atualizando muitas, na verdade, acabou incentivando a atualização tecnológica de muitas empresas, das pessoas. Aquilo que anteriormente jamais se cogitava, acabou sendo praticado de uma forma muito célere, né? Do jeito brasileiro de se encaixar e de se resolver. Em poucos dias houve uma adaptação muito grande. A gente sabe que essa adaptação ela foi difícil, principalmente porque se fez uma migração para uma utilização de tecnologia sem um aparato, né, sem um aparelhamento das famílias. As pessoas tiveram que se virar nesse período aí, cuidando de crianças, trabalhando, cuidando da casa, fazendo tudo ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, isso acarreta uma mudança
Mais adiante, obviamente, muitas empresas, sabendo do êxito dessas medidas que foram adotadas, migrarão para uma proposta um pouco diferente de trabalho. Isso vai afetar também os serviços públicos, o fornecimento de serviços públicos. Talvez afete, possivelmente afete transporte coletivo, transporte público. Então, a gente vai, por uma força do destino, por um evento fortuito, uma força maior, a gente teve uma mudança total de comportamento e vamos precisar, também com o apoio dos advogados públicos, se adaptar a esse modelo, né? Tentar construir alternativas, tentar revisar tudo aquilo que é essencial para o poder público, de que forma a gente pode se adaptar agora para atender às novas necessidades, né? E isso vai ser feito ao longo do tempo. Vai exigir muito esforço, muito trabalho de todos. Então, certamente, transcorrida a crise, o trabalho vai ampliar ainda mais as atividades, nossa forma de agir vai ser exigida um pouco mais ainda. Uhum. E nesse... Posso te interromper? Nesse aspecto, Carlos, a Procuradoria também vai ter que se preparar para o futuro, né? Para esse momento pós-pandemia, né? Hoje mesmo o governador deu uma entrevista falando aí de uma mitigação desse retorno, não é agora, com um distanciamento social a partir da semana que vem programado, né? Regrado. Certamente o município também vai regrar agora, porque as prefeituras vão começar a regrar esse retorno, não é? E a Procuradoria também vai ter que saber lidar internamente, né, dispondo sobre a sua forma de atuação, mas se preparando também para as demandas que vão vir, que vão surgir nesse momento posterior, né? Eu acredito que tenha sido até um questionamento que a doutora Vanessa colocou, e cumprimento ela, a doutora Jaqueline e os diretores da escola que estão nos assistindo, o doutor Marder, que é o nosso diretor atual, está aqui também nos assistindo, o colega Alex Rabani, que entrou agora, lá de São Luís do Maranhão, querido colega, obrigada por estarem aqui conosco. Então, Carlos, nesse sentido, também desse preparo que nós vamos ter que ter para o enfrentamento, né, daqui para frente, né? As estruturas, as modificações, né, toda essa mudança de hábitos vão atingir também a nossa função, né, de alguma forma. Certamente. A gente já tinha, né, um processo, até por ser da área jurídica, a gente já tinha um processo de migração para a atuação de modo eletrônico, modo virtual, né? Mas isso, como eu disse, acabou sendo acelerado agora, o próprio judiciário vem acelerando. Judiciário, é verdade. Agora me fugiu a palavra, a digitalização dos processos. Então, cada vez mais isso vai tornar uma rotina da administração. A gente tinha um prazo aí de migração total para o processo eletrônico que vai ser certamente antecipado, né? Isso muda a forma de agir, um pouco a gente já estava adaptado, obviamente, mas também adaptar com relação ao uso da tecnologia. A gente até então não tinha muito preparo em si para fazer o uso de tecnologia, principalmente para sessões virtuais, para audiências virtuais, e isso exige também uma mudança de comportamento nosso. São questões que, inclusive, vão reduzir custos para a administração, certamente, né? A gente aos poucos, vai ter uma redução de gastos, tanto com estruturas físicas na administração, porque o trabalho remoto cada vez se torna mais essencial, se mostra mais relevante, porque alcança uma efetividade muito maior com custos reduzidos para a administração pública, né? E isso também exige uma adequação do modo de agir, o modo da administração se comportar. A gente vai, ao longo do tempo, adaptando tanto questões de pessoal interno, adaptando regimentos, adaptando a forma de condução das coisas, como também a própria disponibilização de serviços à população, ela passa por uma adaptação, né? Aquilo que anteriormente
pudesse ser relevante, depois da pandemia certamente vai ser revisto e eventualmente pode até não ter tanta necessidade assim. A gente viu que a tecnologia no meio de tudo isso se mostrou como um serviço muito essencial e muito importante para todos e de fato ela vai passar a integrar ainda mais nas nossas vidas, né? Tanto que a própria escola não imaginava que há alguns meses esse tipo de entrevista, esse tipo de palestra do meio virtual, né? Agora a gente tem uma adaptação rápida. Exatamente, a gente brinca, né? Aí hoje que a gente não consegue mais tempo para conseguir assistir tanta coisa que vem sendo disponibilizada, né? E que bom que vem sendo disponibilizada, porque é uma capacidade que a gente está tendo de adaptação a tudo isso, né? É um momento também da gente se adaptar, é um momento da gente explorar outros meios e meios que estão aí à disposição que muitas vezes a gente não utiliza, né? São subutilizados porque a gente está direto presencialmente e não para analisar essas outras oportunidades, né? Então, isso para a escola tem sido uma experiência bem relevante e que tem sido bastante positiva na nossa avaliação, né? E Carlos, aproveitando isso que tu falaste, a gente, a meu ver, a gente tem que aproveitar esse momento, e falei isso até esses tempos para a Rejane, que está nos assistindo, né, no Momento Jurídico, para justamente mensurar o que esse período está trazendo de diferente, que pode ser aproveitado, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar para ter essa mensuração do que a gente consegue visualizar que é muito mais benéfico e menos oneroso, seja para o poder público, seja na iniciativa privada, que também deve certamente estar acontecendo, né? Que instrumentos que a gente tem de que forma menos onerosa a gente pode prestar o serviço, né? Seja para o poder público, economicamente falando, seja para manter o equilíbrio nas relações, que é importante, né? Seja para o meio ambiente, para o todo, né? Porque traz um impacto aí nas cidades, a gente vem verificando esse impacto nas cidades, né? Então, eu acho que é nosso dever também partir para mensurar, né? Aproveitar esse momento e mensurar que instrumentos são esses, de que forma esses serviços podem ser prestados de uma forma menos onerosa, né? Com certeza, em relação aos impactos ao ambiente, a gente percebeu em cerca de 40 dias uma mudança radical, né, na poluição, redução da poluição. Então, isso tudo é o que eu digo, acaba afetando o comportamento das pessoas. Muitas coisas a gente que anteriormente só se imaginava que pudessem contribuir para o meio ambiente, contribuir para a coletividade, a gente agora teve isso comprovado, né? Então, ela acaba interferindo bastante no comportamento e vai interferir significativamente na nossa atuação no poder público. A gente teve, com base nisso, houve, evidentemente, uma reavaliação, como eu disse, a gente, nesse período, reavaliou todos os contratos, inclusive da administração, para ver aquilo que era relevante, manter o que era relevante, suspender por um período e retomar mais adiante, rescindir já desde logo, já caso identificado que não existia nenhuma necessidade posterior à crise. Então, isso parte também pela avaliação. Bom, a administração tem hoje quantos imóveis locados? Ela vai precisar, de fato, de toda essa estrutura física? Se o trabalho remoto já vem se demonstrando com resultados muito positivos para a administração, não faz sentido ficar ainda insistindo em manter estruturas físicas simplesmente para as pessoas trabalharem lado a lado, às vezes, por vezes ainda com uma produtividade muito menor, né? Então, esse tipo de coisa vai passar a integrar o nosso comportamento, a nossa forma de conduzir a administração pública. Acho que sempre com uma crise, a crise é muito severa, obviamente, mas com uma crise traz muitos aprendizados, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar para todos, né? Anteriormente, muitos questionavam o próprio sistema de saúde pública. A gente viu que ele é fundamental, né? Vem sendo fundamental para assegurar a saúde de todos. E passou, então,
coisas que anteriormente nunca se pensou em providências a serem tomadas para mitigar, então, mitigar um dano, mitigar uma superpopulação nos hospitais e no sistema de saúde, passaram, então, a integrar o nosso comportamento. A gente ganhou também, no âmbito da advocacia pública, houve um enriquecimento, um fortalecimento das competências do município, e aqui também se mostrou ainda mais relevante, né, a atuação dos advogados, né? A gente conseguiu e vem conseguindo, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, um fortalecimento ainda mais das nossas competências, uma demonstração de que o Poder Executivo tem condições, então, de atuar de uma forma que evite esses danos para a população e que assegure, então, benfeitorias para toda a população, para todos os cidadãos. Uhum. Eu queria, a gente tem um tempo na live, a gente tem que cuidar o tempo, porque senão a gente cai, some e a gente não consegue nem se despedir. Mas nessa linha do que tu fala, né, eu acho que foi reafirmada a competência e a autonomia do poder do município, né, e dos estados, todo o tempo questionada. A gente não vivenciou aqui no país como federação, uma cooperação entre os entes, né? A gente não teve isso, a gente não visualiza isso hoje, não é? Isso é uma dificuldade que a gente vem enfrentando, porque a gente vê a união, né, de uma forma díspare entre os próprios integrantes do governo federal, sem um espírito cooperativo com os demais entes, ao contrário, tanto que houve judicialização dessa questão. Por outro lado, os estados se dividindo, mas vindo numa linha comum, né? E os municípios regrando das suas formas, né? Então, cada vez mais a gente viu que a autonomia e a competência são importantíssimas e são reafirmadas, né? E muito na linha de que a atuação do poder público ela é imprescindível. E aí, quando a gente compara, a gente conversa muito com os dados dos Estados Unidos, que não tem uma saúde pública, né? A gente vê a discrepância e a dificuldade na atuação, né? A ponto da gente verificar os Estados Unidos fazendo requisições administrativas em empresas privadas, o que a gente nunca iria verificar, né? Jamais poderia imaginar, né? Mas com dificuldades de gerenciar o sistema de saúde, justamente porque não é público, né? Então, essa eu acho que também é uma lição que a gente tem que ficar e tem que aprender, não é? De que há importância do Estado e há importância de que o Estado esteja à frente para poder prestar serviço essencial realmente. E nesse momento, a advocacia pública foi essencial para afirmar essas competências, para justamente defender no judiciário, e pelas decisões que a gente verificou aqui, o nosso judiciário tem sido bastante receptivo a essas questões, entendendo a importância do município, do executivo, na adoção das políticas públicas conforme a sua avaliação técnica, né? Porque isso também é importante, nós temos capacidade técnica para gerenciar e para fazer a prestação de serviços, não é? E nessa linha, inclusive, o município fez um guia, né, da desburocratização, que foi algo também que foi até entre a advocacia privada e outros colegas e cidadãos em geral muito bem recebido, porque o município adotou algumas políticas que estavam ao seu alcance para facilitar também a vida do cidadão, porque nesse momento, além da cooperação federativa, que é tão necessária, seria tão necessária, o município também tem que se preocupar, como tu já colocaste, com essa questão das relações econômicas, das relações sociais, não é? E também facilitar a vida do cidadão para que ele consiga se manter, porque é um momento muito difícil, né? Para o poder público e para o cidadão. O poder público também tem que dar conta das suas atribuições e a arrecadação caindo. Então, eu acho que essa questão também do poder público se colocar à frente, disponibilizar o que é possível para facilitar a vida, eu acho que Porto Alegre também conseguiu
não é demonstrar, afirmar sua competência, a sua forma de agir e demonstrando que na sua ótica de atuação e na sua competência pode disponibilizar também e decidir de uma forma a contribuir para o cidadão, né? E foram medidas que exigiram uma reavaliação quase que diária, né? As medidas são impostas, mas ao mesmo tempo se faz uma avaliação, se verifica como está o sistema de saúde, se é possível liberar um pouco mais, se não é. Então, esse tipo de mudança, principalmente no meio jurídico, a gente sabe que é bastante difícil, né? Se nós não acompanharmos, não formos ágeis, a gente não consegue nem defender o ato do gestor público perante o judiciário. Então, por isso que se reafirma ainda mais, né, essa força-tarefa que foi constituída, ela vem atendendo de uma forma muito rápida e a gente vem conseguindo êxito em quase a totalidade das demandas judiciais, justamente por demonstrar que a gente consegue, então, atender de uma forma célere e eficiente, né, a defesa do poder público, a defesa dos gestores públicos e, principalmente, criar um ambiente que, mais adiante, a gente vai conseguir, pelo menos, ter segurança, ter condições de restabelecer ou tentar restabelecer um pouco da normalidade, né, que a gente sabe que não é tão fácil também. Não. E Porto Alegre tem conseguido manter índices bons, né, Carlos? Então, isso também é bastante positivo, né? A gente tá bem, tá conseguindo, né, dar conta aí de uma forma minimamente satisfatória, né? Com certeza, todas as medidas que vêm sendo adotadas, ainda que sejam duras, que restringem um pouco a circulação, a gente vê que a saúde pública ela vem cada vez mais se aparelhando e, ao mesmo tempo, a gente vem conseguindo controlar também os níveis de disseminação do vírus. Então, isso demonstra que Porto Alegre está no caminho certo para que o serviço de saúde não haja superlotação de serviço de saúde e, por sua vez, a gente sabe que essa pandemia, a maior dificuldade que se tem é justamente o preparo do sistema de saúde, né? Se a gente conseguir ter leitos suficientes, ter condições de atender, muito menores serão as vidas perdidas. Então, isso é essencial para todos. Não há dúvida, a gente sabe que isso acarreta inúmeras dificuldades no meio econômico, né? Mas também, na medida do possível, vai se dosando isso, vai se tratando de uma forma que a gente consiga contemplar as duas coisas. Quando a gente vê municípios, estados aí com grandes dificuldades de restabelecer, né? Estados que foram um pouco mais liberais, né, no início, a gente vê dificuldades enormes para restabelecer a normalidade e o custo elevadíssimo para todo o estado, para o município, né? E, por sua vez, a gente vem conseguindo, na administração, se preparar muito bem para o enfrentamento da crise. E a economia, obviamente, agora, quando a gente consegue já aparelhar um pouco mais o sistema de saúde, a gente vai conseguindo liberar um pouco as atividades, permitindo que as coisas voltem aos poucos ao normal. Claro que isso vai exigir ainda muitas cautelas, distanciamento social ainda vai existir, em parte, né? E a gente vai ter que ter um pouquinho de cautela por alguns meses ainda não vai ter possibilidade de ter um contato tão próximo nesse período. Mas a normalidade vai ser restabelecida aos poucos e a gente, em breve, acho que vai ter uma normalidade... Perto da antiga normalidade, pelo menos, né? Exatamente. Deixa eu, já nos encaminhando, então, para a gente finalizar aqui a nossa live, eu quero cumprimentar aqui a doutora Alexandre Petri, que é diretora da nossa Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul, que está nos assistindo, a doutora Fernanda, colega de Novo Hamburgo. Carlos, eu queria te abrir esse espaço, então, para tu nos falar um pouco sobre a tua expectativa, não é, para esse ano, à frente do cargo que tu assumiste, que para nós é um grande orgulho, um colega procurador
estar à frente da nossa Procuradoria, nos liderando. E também eu sei que é um grande desafio, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, então, da tua expectativa para esse período aí que vem, não é, enquanto profissional, à frente da nossa Procuradoria e com essa grande responsabilidade de gerenciar a segunda maior Procuradoria do país hoje, não é? E com demandas tão grandes e que se apresentam de forma tão presente hoje para a gente, mesmo nesse momento de distanciamento social. Primeiro, é um motivo de muito orgulho para mim, efetivamente, estar à frente de uma instituição que tem tanto respaldo e tanto reconhecimento no âmbito nacional, né? Uma instituição quase centenária, e eu não sou tão jovem assim mais, mas com pouco tempo aqui Eu acho que tu é bem jovem. com pouco tempo de casa, eu me sinto muito honrado e privilegiado de poder trabalhar com colegas altamente capacitados e que muito orgulham a Procuradoria. A gente, eu sei que esse momento é um desafio tanto do ponto de vista pessoal, porque um momento complicadíssimo, que eu acho que nenhum de nós viveu até hoje, e além disso também, eu tenho filho pequeno, minha esposa, ficam aguardando em casa, então pessoalmente... Eu acho que a Raquel está nos assistindo, inclusive. Já vi ela entrando aqui. É uma situação bem difícil para todos. A dificuldade não é só minha, dela também, do meu filho, mas a gente tem que se adaptar, e quando surge um desafio desses, né, não dá para deixar a cidade desassistida, a população desassistida. A gente tem que abrir mão de algumas coisas também, de alguns confortos pessoais para tentar atender a população. Eu espero, obviamente, pelo menos alcançar aquilo que meus antecessores, colegas já conseguiram. Então, a doutora Cristiane e o doutor Marisco conseguiram grandes êxitos aqui dentro da administração. Eu pretendo também conseguir conciliar e criar um ambiente de relacionamento dentro da Procuradoria confortável para todos, que deixe todos felizes e motivados para o trabalho, né? Esse eu acho que é o fundamental, no momento que a gente consegue trabalhar com união e com apoio, a gente consegue alcançar todos os nossos objetivos. E esse eu acho que é o principal de tudo, né? Se a gente conseguir trabalhar com a colaboração, com a amizade, com o carinho de todos, a gente vai alcançar tudo que deseja. No ponto de vista da instituição, acho que ela já tem um grande respaldo. Não me arriscaria a dizer que eu gostaria de algo maior do que ela já é demonstrada no âmbito nacional. Isso não vai ser um trabalho meu, não foi um trabalho individual de ninguém, mas um trabalho coletivo. Eu acho que é isso que é o fundamental, né? Então, não vai ser uma atuação minha à frente da PGM que vai mudar isso. O que importa é que a gente tenha um trabalho mesmo profícuo e próximo de todos. O doutor Alexandre fez uma pergunta, a gente tem um tempinho ali, sobre a questão de trabalhar prevenção nas escolas, né? Trabalhar esse tema nas escolas. Eu não sei se tu quer dar uma palavrinha sobre isso, Carlos, mas eu acredito que isso seja algo que é imperativo, né? Na verdade, as escolas não estão funcionando, não é? Mas no retorno, imagino que isso seja algo que tenha que ser tratado, né? Com certeza. As escolas até é um tema que vem nos trazendo discussões diárias, né? A administração ela vem tomando algumas medidas que são um pouco ríspidas com relação às parcerias entabuladas, mas são necessárias para que a gente consiga mais adiante ter recursos disponíveis até para mantê-las, né? O nosso propósito em relação às parcerias na educação sempre foi tentar enxugar a despesa que a administração municipal tem, utilizando então dos recursos disponíveis, os recursos federais disponibilizados, e a partir disso viabilizar que
essas entidades não fiquem desassistidas nesse período e, ao mesmo tempo, a gente consiga, daqui a 2, 3 meses, no máximo, ter um restabelecimento de todos os serviços. Claro que a mudança também de comportamento ela vai acarretar uma mudança de perfil da administração. As escolas, tirando a infantil, que acaba tendo uma necessidade de uma proximidade, né, das crianças com os professores, também impõe uma alteração no comportamento, a digitalização, a informatização do ensino acaba sendo algo que também passa a se concretizar. A gente viu o processo de informatização crescendo em todas as áreas e não vai ser na administração pública que isso vai mudar também, né? A gente também vai ter que se adaptar. E isso, o atendimento das crianças, das escolas, nós fizemos logo quando iniciou a crise, se continuou abrindo as escolas apenas para fornecimento de merendas. Continuamos ainda dando todo o auxílio. As entidades elas vão ter um auxílio da administração também para não ficar desassistidas nesse período. Então, a gente tem toda uma construção para que se consiga efetivamente, né, ter uma atividade mantida mais adiante, que a gente consiga ter recurso público para isso, né, e consiga passar da crise em menor tempo possível restabelecer tudo de novo. Então, eu acho que é esse o propósito. Não tem uma outra saída, a gente vai ter que mudar um pouco o comportamento e o papel do advogado público nessa mudança de comportamento é fundamental. Muda-se a forma de atuação, muda-se diversos contratos administrativos, licitações novas que serão necessárias. Então, tudo isso vai passar por uma atuação nossa. A parte tributária também certamente será modificada ao longo do tempo. Então, não tem muita saída, né? Vai exigir muito trabalho e eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, que certamente não vai ser o nosso dia a dia daqui para frente. Então tá, doutor Carlos, eu queria, em nome da nossa escola, agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco, né, me segurar aí até as 9 horas quase dentro da Procuradoria. Eu sei que isso é uma realidade, não deve ser muito diferente nos outros dias, não é? Mas lhe agradecer muito por ter trazido aqui esses esclarecimentos. Para todos nós, procuradores municipais, certamente é um motivo de orgulho toda essa atuação que a gente vem fazendo em prol da sociedade, porque o trabalho que a gente faz, ele não parou em nenhum momento, ao contrário, ele aumentou nesse período. E a gente vê esse reflexo diretamente nas políticas públicas que são implementadas pelos gestores. E Porto Alegre aqui realmente nos faz sentir orgulho por nós conseguirmos estar à frente junto com os gestores e tendo resultados aí positivos. Então, eu quero te parabenizar pelo cargo. Tenho certeza que tu vai conduzir muito bem a nossa Procuradoria. Tenho certeza de que estaremos juntos e nossa missão institucional é efetivamente estar à frente desses momentos de crise, justamente porque nesses momentos de crise é o momento em que a sociedade precisa da atuação do advogado público, o poder público precisa da nossa atuação e se mostra essencial esse apoio que a gente pode dar com conhecimento técnico, com conhecimento especializado que todos nós temos. Então, conte conosco, por óbvio. Eu quero agradecer a todos os colegas que estão aqui nos assistindo, vários colegas de vários locais do país, vários colegas aqui de Porto Alegre. Muito obrigada pela presença. E, Carlos, obrigada, então. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente pode, de repente, fazer uma nova live, já com várias outras novidades e certamente com atuações bastante positivas da nossa Procuradoria. Muito obrigada. E parabéns aí pela tua atuação, viu? Agradeço muito o convite, parabenizo também a escola por essa iniciativa, acho que é muito importante para todos. Esse momento exige um pouco de consciência e dedicação de todos para o cuidado com a família, com o distanciamento social, isso é fundamental. A gente
tem que... Eu, por exemplo, estou aqui trabalhando ainda fisicamente, mas não adianta, tem que estar na linha de frente e a gente tem que mostrar as atividades e mostrar a nossa necessidade também bem neste período, né? Eu agradeço muito o pessoal da escola, o pessoal da associação e podem contar comigo também. Agradeço os colegas que infelizmente eu não tive a oportunidade ainda de fazer uma reunião aqui com todos, mas eu vi que grande parte já participou, já acompanhou, e tão logo passado isso tudo, eu pretendo fazer uma aproximação muito maior com todos vocês. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Muito obrigada, sucesso aí à frente da Procuradoria de novo. E muito obrigada a todos, então. Eu vou encerrar nossa live de hoje, agradecendo e desejando uma boa noite. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, com a nossa próxima live aí da Escola Superior de Direito Municipal. Boa noite a todos. Boa noite.